Agora sim. E aí, pessoal, tudo bem? Tô aqui de volta. Já faz um tempinho que eu não gravo nenhum vídeo, né? O último vídeo que eu publiquei foi um vlog do aniversário do Eduardo e do 18 da gente. Tive uns bons dias para descansar. Outros eu fiquei sem aulas presenciais, mas trabalhando em casa depois de um mês muito longo, terminando agora setembro com muito trabalho. Agora eu volto a gravar os vídeos. Espero retomar a frequência das quartas e sextas a partir da próxima semana. Esse vídeo eu vou postar hoje é sexta-feira, 30 de setembro, se eu editá-lo, ou amanhã, sábado, 1º de outubro, em alguma hora. Vou publicar e bem. O assunto que eu quero conversar com vocês hoje, eu já estou pensando nele há umas 3 semanas. Esse vídeo já deveria ter saído há muito tempo, que é sobre honestidade. E eu tenho tanta coisa para falar e compartilhar com vocês que eu conversei sobre esse tema com um montão de gente. Eu falei sobre esse tema em cursos de ética, ética para o trabalho e ética profissional, também em curso de antropologia, também com velhos amigos de infância que já são profissionais de outras áreas e também com pessoas que seguem o canal através de mensagens no Instagram e também por WhatsApp. E o ponto central dessa conversa, no caso a reflexão central, é bem simples e objetiva. É que a gente paga um preço muito alto para trabalhar com a verdade e para ser honestos. O mundo, em linhas gerais, nos convida a não trabalhar com a verdade e não ser honestos nas distintas dimensões de nossas vidas. Não sei se você está de acordo ou não, mas vamos apresentando alguns argumentos e alguns exemplos e aí depois vocês me dizem o que é que vocês acham, certo? Por que eu falo isso? Porque conversei com um monte de gente e a gente chegou a essa conclusão. Pelo que a gente vê no mundo. Se eu falo com alguns amigos que trabalham com investimentos, seja na bolsa de valores ou agora com criptoativos, sempre vão existir pessoas querendo ganhar dinheiro em cima dos seus sonhos. Exemplo, pessoas que vendem cursos garantindo que você vai ficar milionário. Sim, existe. Inclusive um colega me mandou ontem pelo Instagram o link de um cara que ele prometia que você ia começar a ganhar muito dinheiro em 24 horas. Mas para isso você teria que pagar 10 parcelas de R$ 499. É desonesto? Mas é claro que é. Ninguém pode garantir que você vai ganhar dinheiro através de um curso, de um ensinamento, de uma estratégia, de diversas estratégias, de diversos conteúdos. Você não pode garantir uma coisa dessa. O que você pode dizer é, através desses conhecimentos que eu vou entregar, que eu vou apresentar nesse curso, você poderá melhorar o seu repertório nesse assunto específico, nos investimentos, e poderá ganhar algum dinheiro. Mas você garantir. Aí você pode falar, não, se ele fizer tudo à risca, ele vai conseguir. Quem pode garantir? Ninguém pode garantir. Mas é isso que vende. É esse discurso que vende. Você está de acordo comigo? Ou não? Também vai escrevendo nos comentários aí. Outro tema, na minha área, na filosofia. Escreve aí, filosofia e felicidade, no Google, na Amazon, qualquer parte. Para você ver a quantidade de livros que você vai ver sobre o assunto da felicidade. Agora, quantos desses livros tem realmente uma propaganda honesta? A maioria desses autores vão vender livros sobre a felicidade te garantindo que vai te ensinar a ser feliz. E de livros a gente pode conectar a cursos também, a workshops de fins de semana, né, de filósofos, dito filósofos, sofistas. A gente vai falar sobre sofistas e filósofos, filósofos sofistas. Um pouquinho mais adiante. Esse vídeo vai ser um pouco longo. Espero que você acompanhe até o final. Pessoas que oferecem workshops de fim de semana, psicólogos que oferecem workshops para você, te garantindo que você vai
dominar, que você vai equilibrar as suas emoções. Sexta, sábado e domingo. Em algum hotel por aí, agora que a gente está saindo da pandemia, vai ser presencial, antes era online. Equilibre suas emoções, eduque suas emoções. Inscrições abertas. 12 vezes de R$ 299. Você termina o curso endividado e mais cheio de problemas emocionais, frustrado. Porque a pessoa te garante que você vai dominar as suas emoções. Insisto, é tudo na má intenção. Porque você pode ser explícito. Geralmente uma pessoa que vai procurar um curso desse está desequilibrada emocionalmente, porque quer aprender a equilibrar suas emoções. Então, o que você vender, ela vai comprar. Seria mais fácil dizer, aqui nesse curso você vai encontrar conteúdos e reflexões nas quais, se você utilizar de maneira correta, pode contribuir para que você entenda um pouco mais sobre as suas emoções e passo a passo você pode ir equilibrando e se equilibrando. É como falar de ética, curso de ética. Eu falo sempre em sala de aula com meus alunos. Você pode ter um doutorado em justiça. Isso não garante que você vai ser justo. Não é o conteúdo, é a prática. A ética é uma ciência prática. Nossas emoções têm que ser sentidas e a gente tem que vivê-las. Vivê-las e experimentar. E a gente aprende experimentando, a gente aprende na prática. Ninguém pode te garantir que você vai dominar suas emoções, equilibrar suas emoções através de um curso de fim de semana. Desonestidade também, para vender. Porque se a pessoa que está vendendo esse curso para você equilibrar suas emoções, ou mesmo para você ganhar dinheiro em 24 horas com criptoativos ou com o que seja, se ela falar do jeito que eu expus alguns minutos atrás, não vai vender para ninguém. Mas se ela falar que é garantido, a pessoa vai lá e compra. Aí você tem 7 dias para devolver. Durante os primeiros 7 dias você está como menino apaixonado no início do namoro. Tá tudo perfeito. No 8º dia você vê que é golpe. Aí você quer devolver, aí vão te dizer, já não pode. Você leu o contrato? Não, não leu o contrato. Aí você vai pagar 9 parcelas de R$ 499, por exemplo. Desonestidade. Trabalhar com a mentira e dar dinheiro. Tem gente que tá rico com isso. Muita gente. Muita gente vendendo o curso. Curso do tipo água de salsicha. Mas quem compra pensa que é maravilhoso. Mas tá lá. Falando a mesma coisa que muita gente já falou. Copy-paste, como se diz. Corta e cola. E seguimos falando sobre verdade e honestidade. Hoje é dia 30 de setembro e ontem eu vi um pedacinho do debate presidencial do Brasil. Eita, para não apagar aqui. Debate presidencial do Brasil. Que debate? Como todo mundo está falando nas redes sociais, eu vou repetir a frase. Obviamente que tem os apaixonados. Um show de horrores. Parecia um circo. Com todo respeito aos palhaços, que tem muito mais habilidade e tem muito mais preparo do que muitos que estavam ali. Na política, os políticos profissionais, que a gente tem muito político profissional no Brasil, eles só faltam vender a mãe e quando não tentam vendê-la. Em tempo de política, em tempo de campanha. Eles vão te oferecer tudo. E pessoal, nada do que eu estou falando aqui é novo. Não é para você entrar aqui nesse vídeo e pensar que vai ter uma iluminação sobre honestidade. Corrupção sempre existiu, mentira sempre existiu, desde que existe o ser humano. Desde a Grécia Antiga, por exemplo, surgimento da filosofia, passo do mito ao logos, até agora. Desde que a política é política, desde que existe o poder, existe mentira. Vamos falar um pouquinho de história da filosofia e já conectando, né? O professor tem que falar um pouco. E eu gosto muito do assunto. Eu estava falando semana passada com um curso que gosto muito de introdução à filosofia, a gente estava falando sobre o embate de Sócrates com os sofistas, né? Os sofistas, em linhas gerais, quem eram os sofistas, né?
A Grécia, em sua efervescência política, isso, quando a gente vai vendo na linha do tempo da história da filosofia, geralmente a gente vê o passo do mito ao logos, depois a gente vê os pré-socráticos, começa com Tales de Mileto, a gente passa pelos pré-socráticos monistas, pluralistas, depois a gente vai para atomistas, depois a gente chega, finalmente, a gente vê Heráclito, Parmênides, e finalmente a gente chega nos sofistas. Sem entrar especificamente em autores, mas falando em geral, quem eram os sofistas? Os sofistas eram basicamente professores, geralmente estrangeiros, que estavam em Atenas, tinham uma visão muito cosmopolita, né? Porque tinha a visão de fora e tinha a visão do que a Grécia estava vivendo. Muita gente na Grécia interessada em atuar na política, no caso, homens atuar na política em seu tempo, e eles necessitavam de quê? De preparo. Os sofistas eram esses professores. E professores de quê? De filosofia, ensiná-los a pensar com sua própria cabeça, ensiná-los a buscar a verdade? Não. Os sofistas tinham outra perspectiva com relação à virtude. E basicamente o que os sofistas ensinavam era retórica e argumentação. E o que era a virtude para um sofista, Ken? A virtude para um sofista era o poder de convencer, sem compromisso com a verdade. Porque na política não se interessavam pela verdade. Era o poder de convencer, de falar bem. Retórica e argumentação. Isso foi o que deixou Sócrates louco. Sócrates veio depois e olhava para o modelo sofista, que era também um modelo de ensino de filosofia, por assim dizer, privado, porque os sofistas cobravam por isso. Os sofistas não podiam exercer o rol político, porque só atenienses, só gregos podiam atuar na política, mas eles serviam como conselheiros, né? E eram professores e cobravam por isso. Uma das coisas que Sócrates vai criticar dos sofistas é que os sofistas, com a fonte do relativismo, ensinavam tudo de tudo sem se preocupar com a verdade. Ensinavam basicamente isso, poder de convencer, retórica, argumentação. Já falei umas 10 vezes, retórica, argumentação. Mas basicamente isso. O conceito de virtude para os sofistas, poder de convencimento. Por outro lado, vinha Sócrates mais adiante e dizendo, não, olha, a virtude é o domínio de si. É muito parecido com o que a gente vê na nossa definição de virtude, passando pela filosofia de Aristóteles, passando pela filosofia de Tomás de Aquino, nossa linha católica, filosófica cristã. Virtude como um hábito bom, que contribui para o nosso crescimento, para o nosso equilíbrio. Quando nós deixamos os nossos vícios ou hábitos negativos nos dominar, a gente está aí como estancado, né? Para a gente crescer, a gente tem que adquirir virtudes. Mas, insisto, para os sofistas era outra coisa. Na política funciona do mesmo jeito hoje. E eu não vou dizer que eu sinto nojo, eu não sinto nojo de ninguém. Voltando, pessoal. Problema técnico. Primeira vez que aconteceu, acho que deu um erro no cartão de memória, tive que tirar, acho que tinha até perdido os 10 minutos que eu tinha gravado de vídeo, ou 16, não, 10, 15. Fui passar pro computador para tentar salvar, e aí voltei. Vamos ver, se não der erro no cartão eu termino hoje. Voltando, não tenho nojo de ninguém. Mas olhando esse tipo de coisa que a gente vê na política, cada vez mais, eu sei, todo mundo tem que pagar suas contas. Mas é uma babação tão grande. É tanta gente com ídolos, né? A gente vê tanta gente endeusando político por aí. É ter político de estimação. Eu já tinha falado sobre esse assunto no canal. E você vê o político como a salvação do amanhã. Eles materializam nessa pessoa. Aqui está o futuro do Brasil. O bom futuro, né? Futuro vai ser todo jeito, algum deles, né? O desmantelo sempre é muito grande, né? Nessa época, aí pronto, aí começa as brigas, é briga de família, é briga em grupo, é gente que desfaz amizade real, amizade em redes sociais, né?
bate boca. E quando você olha para um debate daquele de ontem, não sei como o povo tem estômago, não. Eu gosto muito de política, mas no nível mesmo assim da conceitual, do que é a política, qual é a função da política, buscar o bem comum, né? Um político ser uma pessoa virtuosa, né? As bases lá na República de Platão, por aí eu fico, sabe? Mas quando a gente vê a política na prática, e principalmente no nosso país, insisto, eu sei que tem gente que, para sobreviver, para comprar o pão de cada dia, tem que chaleirar muito político. Babar político, né? Porque depende, né? Seus empregos depende disso, de estar levantando bandeirinha. Tem gente que é profissional nisso aí. Do jeito que a maioria dos políticos do Brasil são profissionais da política, tem muita gente que é profissional de babar político, né? E passa a vida inteira, e tudo que conquistou na vida é por causa dos políticos, e não pro seu trabalho. É o trabalho profissional de chaleirar políticos. Políticos que mentem. Que mentem. Uns sabem mentir mais e outros mentem menos, né? Mas sempre o seu político de estimação não mente, o seu político de estimação não é corrupto, e o seu político de estimação está aí porque você o tem de estimação. Ele pode fazer qualquer coisa que você vai seguir defendendo. Por quê? Porque a verdade e a honestidade têm um preço muito alto. Se esses políticos fossem honestos, eles não estariam onde estão. Eles chegam lá pela desonestidade, eles chegam lá pela mentira. O preço que se paga pela verdade e pela honestidade é muito caro. A gente pode seguir falando aqui sobre muitas e muitas outras dimensões. Quando a gente busca agir com a verdade, quando a gente busca ser honestos, dependendo do ambiente em que a gente esteja trabalhando, por exemplo, ou no meio em que a gente viva, dependendo do grau de corrupção, você é até mal visto por querer fazer as coisas bem, por querer resolver problemas que muitas vezes ninguém quer resolver, por tirar uma visão relativista ou tirar uma visão sentimentalista das ações da vida e observar de fora a situação com os olhos da verdade, ou seja, da realidade, e julgar as ações pelos fatos e não pelo que eu sinto. Não ser um vitimista, não se fazer de coitadinho, não buscar passar a perna das pessoas. Tem gente que eu não sei como consegue botar a cabeça no travesseiro à noite para dormir, tendo feito tantos estragos na vida de tanta gente. Na realidade, até sei. A gente fala muitas vezes nos nossos cursos sobre a formação da consciência. Existem pessoas que formam bem a consciência. A gente chama de recta razón, ou consciência recta, aqui em espanhol. E tem gente que tem a consciência mal formada. Né? A gente chama consciência relajada, uma pessoa que não está nem aí. Pessoas que têm a consciência mal formada, realmente elas conseguem colocar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilinhas, tendo enganado um monte de gente. E tem tanta gente por aí. Por isso que tem muita gente que prefere roubar do que trabalhar para comprar suas coisinhas, enganar. Mas já chegando na dimensão religiosa, na dimensão teológica, muitos dos meus vídeos eu falo sobre nossa fé católica, nossa fé cristã. Eu me sinto muito confortável, gosto muito. A maioria dos meus vídeos, se eu pudesse, eu gravaria sobre comentários do Evangelho e vou seguir fazendo isso. Né? A gente tem que entregar para o outro a luz que sai de dentro de nós e que nos ilumina. Né? De dentro para fora, de fora para dentro. E olha, se é para você escolher alguém para você cultuar, defender, lutar e brigar, nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não vai decepcionar você nunca. Deus nunca vai te decepcionar. Estando em carne, pessoas sempre vão decepcionar. Sempre. Em um momento ou outro vão decepcionar. Então dá muita pena ver católicos apaixonados na política. Às vezes com ideologias que não condizem com a nossa fé cristã. Outros que jogam pedra
na igreja. Outros que não permitem que você viva a sua fé. Tanta intolerância. Outro exemplo, porque durante o estalido social, os protestos de outubro de 2019 aqui, isso foi muito forte. Chegaram a queimar igrejas, queimaram muitas estações de metrô, muitas manifestações. Nessa última semana agora, eu digo essa semana, eu estou, insisto, voltando, hoje é 30 de setembro, semana passada eu recebi um montão de mensagens, pessoas enviando vídeos para mim, daqui do Chile, dos protestos de 2019, mas no Brasil estava circulando esses vídeos como se estivesse passando aqui agora. Aconteceu? Aconteceu, mas não agora. Aí muita gente vinha preocupada, mas Keyley, o que é que está passando no Chile agora? O que é que está acontecendo no Chile agora? Olha, está passando muita coisa, politicamente também muita coisa, com o nosso novo presidente aí. Mas isso é assunto para outro vídeo. Mas graças a Deus, esse nível de violência foi em outubro de 2019. Então seja, com fake news, todo tipo de notícia falsa, em Facebook, em Instagram, em WhatsApp, TikTok, toda parte, a gente vai encontrar notícias falsas. Também o que a gente vê muito nas pesquisas, com os números dos resultados das eleições, seja aqui no Chile, no Brasil, tem muitas pesquisas que são manipuladas. A verdade tem um preço muito alto. E muita gente olha para a verdade, olha para a honestidade e pensa assim, rapaz, se meu coração está no dinheiro, se meu coração está nos bens materiais, eu trabalhando com a verdade e com a honestidade, eu vou ganhar aqui, provavelmente. Ou para ganhar aqui, eu vou ter que ralar muito mais. Se eu mentir, se eu for desonesto, se eu passar por cima dos outros, eu posso ganhar aqui me esforçando assim. Não sei se você pensa diferente. Se pensa diferente, escreve nos comentários aqui pra gente seguir conversando. Adoro. Adoro seguir conversando com vocês aqui. Mas infelizmente é isso que acontece. As pequenas corrupções. Furar uma fila aqui, enganar alguém ali, pagar para alguém fazer um trabalho seu da universidade, colar numa prova e por aí vai. Pequenas corrupções, pequenas mentiras que a gente pensa que são inocentes. Nunca uma mentira é inocente. Mentira sempre é mentira. Existem graus, mas mentira é mentira. Mas que nos atraem porque é bem mais rentável mentir e ser desonesto do que fazer o que corresponde, fazer as coisas certas. E o que a gente vai fazer? Vamos passar a vida mentindo? A gente vai passar a vida sendo desonesto? Não. Somos os únicos animais da natureza que a gente pode tropeçar numa pedra uma vez e aprender. Mas também a gente pode tropeçar numa pedra 1000 vezes, roubar e voltar a roubar. Ser corrupto e voltar a ser corrupto. E viver uma vida de mentiras. Viver uma vida falando mal dos outros. Vivendo uma vida sendo negativo. Vivendo uma vida sem querer crescer como pessoa, como profissional. Ui, peraí. Aqui, já. Como pai, como filho. A gente pode renunciar à nossa própria razão, nossa racionalidade. Pode, porque a gente tem liberdade. Somos os únicos animais da natureza que tem essa faculdade superior, que é a vontade. Temos essa faculdade, temos essa responsabilidade. Mas a gente é muito preguiçoso muitas vezes. Mas a gente sempre está convidado, né? Sempre está aí o convite. Buscar o bem, evitar o mal. Ações boas que formam hábitos bons, virtudes, nos faz crescer. Que Aristóteles vai chamar de plenitude, felicidade. O copo cheio. Como nós podemos ser medíocres, nos entregar aos vícios, mentir, roubar, prejudicar os outros, não respeitar a dignidade do outro, passar por cima dos outros, custe o que custar, para poder alcançar seus objetivos materiais. Porque para muita gente esse é o fim da vida. O objetivo da vida é esse. Bens materiais. Esse é o que o mundo em si, o mundo que a gente vive. Hoje, e antes também, é porque hoje a gente tem redes sociais, a gente vê mais, a gente está mais conectado. Mas sempre existiu, insisto, sempre existiu corrupção. Já que a gente está pior agora. A mesma coisa você pensar
que nós vamos ser melhores depois da pandemia. Aqui no Chile, a partir de amanhã, a gente já pode tirar as máscaras. Graças a Deus, eu vou poder dar minhas aulas sem máscara, já não aguentava mais. Terminava uma aula, tirava a máscara molhada dentro. Porque eu falo muito, vocês sabem, né? Já tá vendo aqui quase 29 minutos de vídeo, ou 28, não sei. E é isso. Ah, eu tinha falado que é mesmo a tolice de você pensar que nós vamos sair dessa pandemia mais fortes, que aprendemos. Sabe quem vai se lembrar dessa pandemia? Não estou sendo pessimista, não sou pessimista. Eu vivo em atitude de gratidão a Deus por tudo. Trato de ser positivo. Mas é a realidade. Só vai se lembrar dessa pandemia quem perdeu um ente querido. Quem perdeu um pai, uma mãe, um esposo, um filho. A partir de amanhã, ninguém se lembra mais. Tira as máscaras, acabou-se. Realmente vira uma gripezinha, como se diz, e as pessoas não estão nem aí. A maioria das pessoas estão convidadas a serem individualistas. A pensar no seu próprio nariz ou da sua patotinha. Aí a gente volta para a política, né? Os políticos que querem saber de dar benefício à sua família e aos amigos, né? De onde eu venho, lá na última cidade que eu morei, pelo menos em Campina Grande, é um monte de gente que come, como diz, do governo. Cargos de confiança, essas coisas. É isso, porque é mais fácil isso aí do que sair e lutar. Como a gente aqui, ó. Eu e muitos outros, né? Eu tô aqui, mas tem gente que vai para outras cidades do Brasil, vai para o sul do Brasil, vai ralar a vida toda para realmente trabalhar e correr atrás. Mas tem tanta gente que come dos políticos que estão aí, ó, levantando bandeira. Domingo vão votar nem por proposta. Não vai votar porque tá pensando no bem dos outros, né? É votar para manter o emprego. Isso é uma vergonha, né? Como diz Boris Casoy, isso é uma vergonha. E é mesmo, porque insisto, encerro o vídeo aqui. É mais fácil ser desonesto, é mais fácil trabalhar com a mentira. E tem gente que se faz de besta, se faz de bestinha, de tonto, e vê que é mentira e toma como verdade. E compartilha, e difunde para outras pessoas. Vê que é desonesta a pessoa e tem a pessoa como um exemplo. Se torna desonesto, amanhã ensina seus filhos a ser desonestos e vive nesse ciclo que praticamente conta a história do nosso país, né, do nosso Brasil. E é isso. Essa é a reflexão geral. Para nada o vídeo é negativo, mas só para a gente pensar um pouquinho como é caro pagar esse preço de trabalhar com a verdade e ser honesto. É prazeroso de todas as formas. Se você superou essa perspectiva de só querer bens materiais, de só se dar bem, custe o que custar, você vai ver que tem sabor de mel, como se diz, a verdade e a honestidade. Para a gente que é cristão, a gente tem que trabalhar com a verdade. Se a gente quer seguir Jesus, a gente tem que trabalhar com a verdade e não com outra coisa. Muito feliz de ter gravado o vídeo depois de um certo tempo. Espero que vocês tenham sentido falta também, que eu sinto falta. Para mim, me faz muito bem gravar esses vídeos aqui, para mim e para vocês. Eu lhes deixo um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Que Deus lhes abençoe. Tchau.